E eu quero convidar aqui no palco Maurício Magalhães. Palmas, por favor. Tudo certo, Maurício? Bem-vindo. Então, a gente tem uma entrevista super bacana. Nem vou anunciar, pessoal. Você mesmo vai anunciar e já vai chamar. Ótimo. Pronto, vai lá. Gente, muito boa tarde, muito obrigado. Vamos começar. Vou dar o espaço aqui, viu? Ó, nosso convidado talvez seja um dos convidados mais importantes das duas edições do Screen. Ele é baiano, nasceu em 18 de maio de 1930, fará 90 anos em 2020. Ele nasceu em Vitória, em Pojuca, periferia do Recôncavo baiano. Ele fez a Universidade Federal da Bahia, ganhou uma bolsa para os Estados Unidos, mas ganhou outra para a França. Depois que voltou da França, fez uma outra bolsa nos Estados Unidos, onde ele teve um conhecimento sobre reprodução humana e tem sido, em sua vida, toda uma trajetória, quase um sacerdócio. Comprou brigas de gente grande com as feministas, com a Igreja Católica, dentro das suas crenças, mas sempre com o foco da reprodução humana soberana. Esse homem é um baiano que transformou ao mundo, de verdade. Eu queria convidar, e peço a todos vocês, uma salva de palmas para o Dr. Elcimar Coutinho. Ótimo. Eu, quando tinha 15, 16 anos, eu morava em Salvador, moro há 15 anos em São Paulo. Eu assisti um programa chamado França Teixeira, Profissão Repórter, que o doutor Elcimar era um colunista. Desde então, depois da etapa dele na TV Bandeirantes, todos os conteúdos dele eu tenho assistido. E antes de começar a entrevista dele, já li 3 livros sobre ele. Uma vez eu resolvi marcar uma consulta, alguns anos atrás, em São Paulo. Ele me perguntou, por que você está aqui? Eu estou aqui para te conhecer. Mas eu trouxe meu exame aqui com minha testosterona. Ele olhou e fez, ela está boa, mas a minha está melhor do que a sua. Então eu queria começar com uma série de perguntas. Eu queria que alguém administrasse o tempo, que 15 minutos, 10, eu queria abrir para se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu fiz um roteiro para a gente fazer algumas questões, já queria perguntando para não ser tão ordenado, ser um pouco mais orgânico. Eu queria que o doutor Elcimar nos contasse um pouco a experiência que ele teve no Congresso americano na década de 60, quando a discussão da pílula estava numa discussão muito acalorada. A indústria convidou, entre outros, o doutor Elcimar para que ele fizesse uma defesa da pílula, e graças ao depoimento dele e de outros, a pílula foi liberada, mudou a história da sexualidade, da mulher e da humanidade. Então, vou começar pedindo que ele relate para a gente. Se o senhor quiser começar também contando outras coisas, mas esse ponto eu queria começar como curiosidade, se o senhor quiser falar qualquer coisa. Por favor. Pronto. Boa tarde, eu não estou enxergando quantas pessoas tem aqui. Estou vendo a luz. Mas espero que tenha gente aí. Tem. Está quase lotado. Falta muito pouco. Muito bem, então, sejam bem-vindos. Falar de si mesmo é um negócio bem difícil, sabe? Falar do que você fez, dá a impressão de que você está querendo se gabar, que era a expressão que a gente usava de está se gabando. Não, eu vi isso e você não viu, então você está se gabando que você é melhor do que eu, que você viu e eu não enxerguei. Tal. E, então, é uma coisa bem difícil de você falar sobre si mesmo. Mas eu acho que eu tive tanta sorte de sobreviver até os 90 anos de idade, trabalhando e estudando e aprendendo, que eu me considero uma pessoa privilegiada, porque não tenho mais irmãos, inclusive os mais moços que já se foram, que já morreram há muito tempo, há mais de 10 anos, 20 anos. Não tenho nenhum primo vivo, a não ser da segunda família. Então, é uma situação assim que eu não posso mesmo generalizar, porque eu tive mais sorte do que os outros, de ter escapado para estar vivo, falando, comendo, bebendo, entendeu? Dançando, me divertindo, brigando, enfim, fazendo tudo o que eu fazia antes. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque tive a sorte de ter escapado a tudo aquilo
que encurta a nossa vida. As doenças, os acidentes, as intercorrências, os conflitos, tudo aquilo que encurta a vida da gente, eu escapei até o momento. Então, 90 anos não é pouca coisa, não. É 90 anos. A aposentadoria no Brasil é em torno dos 60, 70, no máximo, o indivíduo se aposenta. Imagine eu aposentado aos 70 anos, eu ia perder esses últimos 20 anos de trabalho. Quer dizer, o que eu fiz nesses últimos 20 anos não está escrito, porque ainda publiquei muita coisa, continuo publicando, sendo entrevistado. As pessoas ainda prestam atenção ao que eu digo, porque aparentemente eu tive sucesso até hoje com as minhas previsões, quer dizer, o que eu previa tem acontecido, e os cuidados que a gente tem para poder sobreviver, tendo vida sexual normal, tendo filhos quando quer, não tendo quando não quer, muito importante isso. E eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, mas não foi porque os outros não tiveram essa sorte, é que eu enxerguei que aquele era o meu momento e aproveitei e fui em frente. Então, eu estudei, como meu pai, estudei farmácia antes de fazer medicina. E nasci em Pujuca, cidade do interior aqui do Recôncavo Baiano, perto de Mata de São João, que é mais conhecida do que Pujuca, e nasci quando o meu pai era a pessoa mais importante da cidade. Ele era o prefeito, ele era o único médico e ele era farmacêutico. Ele era o único formado que tinha na cidade. Veio do Piauí, conheceu a minha mãe aqui, baiana, de Ilhéus, e foi para o interior para começar a vida. Então, eu cresci até os 7, 8 anos de idade em Pujuca. E meu pai era a pessoa mais importante da cidade. Ele era o prefeito, ele era o médico, ele era o único que sabia ler e escrever. Então, era o camarada que eu tinha que admirar mesmo. Puxa, eu sou filho daquele indivíduo. E a minha condição de criança, eu via no meu pai como um ídolo, um homem doce, não levantava a voz. E qual era a atividade médica dele? Médico e farmacêutico. Médico e farmacêutico. E ele, quando nós viemos para a cidade, fomos morar em Tapajipe, aqui lá no Poço, chegamos aqui, eu tinha talvez 9 para 10 anos de idade, para ir para o colégio, porque lá o colégio só tinha primário mesmo. E o meu pai era tudo na cidade. Ele era o farmacêutico, o médico, era, de certo modo, o delegado, porque o delegado consultava ele se devia fazer ou não devia fazer as coisas. Então, nós tínhamos que sair de lá. E quando eu vim para cá, que ficamos lá em Tapajipe, é que eu comecei a conhecer as outras coisas, né, que não existiam lá no interior. E o senhor já tinha o sonho de ser médico com essa idade? Eu tinha sonho de ser o que meu pai era. E ele dizia, quando eu disse a ele, bom, vou fazer medicina, ele disse, não, você faça farmácia antes de fazer medicina. E o senhor fez farmácia? Porque você leva uma vantagem enorme para os seus colegas médicos se você for o farmacêutico. Porque o farmacêutico é que fabrica o remédio. E o médico não conhece como é fabricado o remédio. Isso foi fundamental nesse processo? Muito, acho que isso foi fundamental. Primeiro, eu ter tido o pai que tive, né, que era farmacêutico e médico. Se ele fosse engenheiro, talvez eu não estivesse aqui conversando com você. E a admiração que eu tinha por ele, porque ele era um homem doce, eu nunca vi, nem ouvi meu pai levantar a voz, falava manso, sabe, no sentido de ser ouvido, porque quando a gente grita aí é que a gente não é ouvido, né? Perfeito. E ele me dizia, eu quis fazer um vestibular de medicina logo que cheguei no fim do curso secundário. Ele disse, não, faça farmácia primeiro, porque o médico que sabe como é fabricado o remédio, ele é um médico melhor do que o médico que não sabe. Esse conceito de ciência na época já era um conceito bem estabelecido? Estava começando, né, a se botar valor nisso. E aí fiz o vestibular de farmácia, me formei em farmácia. Ele já era professor catedrático na faculdade de farmácia. Ele era professor na faculdade de farmácia. Fez concurso aqui, ganhou o concurso. E aí pronto, eu já queria ser como meu pai, ser professor na faculdade e tal. Você faz farmácia. E aí me formei em farmácia em dezembro, e em janeiro deste ano eu já estava no vestibular de medicina. E quando o senhor fez medicina, a primeira especialidade já foi reprodução? Não.
Não, não foi. Eu, em primeiro lugar, eu quis aprender as coisas que o meu pai fazia, né? Ele fazia fisioterapia e etc. Mas a pessoa que me acolheu como aprendiz no curso de farmácia foi Jorge Novis, que era professor catedrático de fisiologia na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Farmácia funcionava na mesma Faculdade de Medicina, no mesmo prédio. Então, todo mundo se misturava ali, os farmacêuticos e os médicos. E eu me formei em farmácia em dezembro e em janeiro eu já fiz vestibular de medicina. Aí eu já levei vantagem para os meus coleguinhas, que não eram nada e eu já era farmacêutico. E aí não tirei primeiro lugar, tirei segundo lugar no vestibular. Mas foi uma experiência assim, ótima de eu ver a base que a farmácia me deu de como fazer o remédio. E fiz muito remédio. E quando o senhor se formou, o senhor começou a vida profissional como médico de... Quando eu me formei médico, eu já trabalhava com os médicos, porque eu, como farmacêutico, tinha direito de fazer uma especialidade médica que é análises clínicas. Dosar açúcar no sangue, dosar colesterol, enfim, fazer exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, para ver se tem parasitos, etc. E tal. Comecei a ganhar a vida assim, com um laboratório de análises clínicas, onde eu podia atuar como farmacêutico, apesar de ser apenas estudante de medicina. Em que momento da vida o senhor chegou no hormônio, na testosterona, na reprodução humana? Quando isso ficou latente na cabeça do senhor, que o senhor se abraçou de vez quase com essa causa? Olha, tudo começou para eu fazer pesquisa, quando os meus professores não fizeram, é uma coisa interessante. Mas houve uma série, e na vida de todos nós existem coincidências que a gente deve tirar proveito delas. E, às vezes, aquilo dali tinha que acontecer naquele momento da sua vida. Quando eu era estudante de medicina, eu já estava formado em farmácia. Eu já levava uma vantagem para os meus colegas da medicina. O camarada que fez vestibular de medicina 3 anos depois de mim, é porque eu fiz 3 anos de farmácia. E o curso de farmácia era um curso todo à base das químicas. Você estuda 10 químicas diferentes, química industrial farmacêutica, química orgânica, química mineral, entendeu? Enfim, bioquímica. E tem professor para cada uma dessas matérias. E você se transforma num químico, praticamente. E foi aí que o senhor chegou nessas questões do hormônio? Foi. Neste momento, eu montei um laboratório de análises clínicas para ganhar dinheiro. Tinha que ganhar dinheiro. Meu pai não podia estar sustentando a família das famílias, né? E aí abri um consultório de análises clínicas para dosar no sangue dos doentes, dosar a hemoglobina, enfim, dosar, ver se tem infecção, fazer cultura e tudo isso. E montei um laboratório de análises clínicas no Edifício Bahia, lá na Ajuda, e que está lá até hoje, está um pouco abandonada, a Rua da Ajuda, agora está sendo recuperada, e fiquei fazendo análises clínicas. Mas uma coisa que eu faço questão de dizer assim, que me orgulho muito de poder dizer isso, é que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. O meu pai não sabia que eu tinha feito isso. Quando eu disse para ele, olha, eu arranjei um emprego. Disse, que emprego? Eu tinha 14 anos. De quê? De propagandista de laboratório. Porque eu assistia os propagandistas visitarem o meu pai, levando um remédio novo. Hoje tem um remédio novo, lançado pela indústria norte-americana, e agora está no mercado brasileiro. Esse remédio serve para isso e para aquilo, não tem contraindicação. Fazia o recado dele decorado, e eu, no consultório do meu pai, assistia aquela conversa dos visitantes, cada um com sua pasta na mão, cada laboratório tinha um visitador. E eu ficava no consultório do meu pai no fim da tarde, assistindo ele receber aquelas amostras grátis, etc. E o que o senhor gostava da vida do propagandista? Não, eu gostava da vida de propagandista. Eu queria era ter um salário. Era o único emprego que eu podia pleitear e tinha condições de fazer melhor do que aqueles caras que não tinham feito um estudo de farmácia como eu. Eu já era farmacêutico, podia fazer aquilo. Então, o laboratório de análises clínicas era para fazer exame de sangue, fazer exame de urina, fazer exame de fezes. E isso me dava uma renda e independência financeira. Eu era o único filho que ganhava dinheiro.
Eu posso explorar isso agora? Pode, Como a pode. gente tem um monte de jovens e a curiosidade de todos é sobre a coragem, é sobre a criatividade, as transformações que o senhor fez. E eu queria explorar isso porque eu acho que hoje eu sinto que esses conceitos precisam ser internalizados dessa vontade de transformação e as coragens das brigas positivas que você faz. Quando começou esse processo de hormônio, de sexualidade, de planejamento familiar que o senhor começou, o senhor teve um primeiro grande e até hoje em décadas adversário, que é a Igreja Católica. Hoje ainda continua essa discussão sobre planejamento familiar. O senhor ainda é um arqui-inimigo da Igreja Católica? A igreja que é minha inimiga. Eu não sou inimigo de ninguém. Para mim, não existe inimigo. Vocês sabem, agora, eles acham que eu sou um inimigo. Realmente, eu tive grandes conflitos com a Igreja Católica, mas isso foi mais tarde, quando eu descobri que o primeiro anticoncepcional injetável, descobri por acaso, porque não estava procurando um anticoncepcional. O único anticoncepcional que existia na época era uma coisa fresca, nova, era a pílula anticoncepcional, e o cara que descobriu, Chang, se tornou meu amigo, fizemos a China inteira juntos, quando eu fui o camarada que descobriu o primeiro anticoncepcional injetável. Uau! Tá? E não descobri procurando ele, não. Descobri por acaso. O injetável foi o seguinte, o maior problema da ginecologia, da obstetrícia na época, era... Quando eu era estudante de medicina ainda, era farmacêutico, mas estudante de medicina, e tinha o meu laboratório que fazia as dosagens no sangue, dos componentes e tal. Quando eu estava nessa fase de minha vida, eu era estudante de medicina, mas já era farmacêutico, e já tinha o meu laboratório, que o farmacêutico tem esta possibilidade de fazer análises clínicas. Ele não receita, mas ele pode fazer exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, dosar os componentes do sangue. É uma das especialidades do farmacêutico, mesmo que ele não faça o curso de medicina. Ele trabalha no laboratório, ele não trata ninguém, só faz exame, dá o resultado para o médico. E eu já fazia isso e ia colher sangue de pacientes na cidade toda da Bahia. Eu ia no meu Volkswagen, o primeiro carrinho que eu tive, eu ia tirar sangue, levava para o meu laboratório, dava para os técnicos fazerem os exames solicitados pelos médicos. Comecei a ganhar vida para ficar independente do meu pai, que me ajudou enquanto ele pôde, mas tinha que ajudar os outros filhos todos. Então, quando eu estava fazendo isso, fazendo a minha vida assim, eu comecei a observar que tinha... Quer dizer, isso já foi formado, né? Sim. Mas, enquanto estudante ainda... Para eu poder ganhar dinheiro, é que eu fiz o laboratório. O laboratório era só para fazer os resultados, né? Era como um técnico. Mas o primeiro emprego que eu tive foi de representante, de levar remédio novo que a indústria fabricava e apresentar aos médicos, porque eu conhecia os amigos do meu pai, que eram médicos, me recebiam antes dos outros, quando me viam, oi, como vai seu pai e tal. Não, eu estou aqui representando o laboratório, estou aqui, essa é uma injeção nova para a gripe, lá ia eu, dava conversa. E esse meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos de idade. Eu nunca mais deixei de ter uma fonte de renda. Desde os 14, eu beirando os 90, vocês já viram que é um bocado de tempo. Mas naquela época, eu ganhava o suficiente 76 anos de faturamento contínuo. de faturamento contínuo. E o senhor hoje recebe bem os propagandistas? Ó, não recebo os propagandistas. Acho que é uma perda de tempo, porque o que ele tem para me contar, eu sei melhor do que ele. Então, não. Então, essa pergunta não foi boa. Não foi. Mas, Quero fazer uma pergunta de muita curiosidade. Foi a experiência que o senhor teve na China, que essa discussão de planejamento familiar, que na época já era um país de 1 bilhão de habitantes. E o senhor foi fazer o quê lá? não, para eu chegar lá na China, eu tenho que ir em outros lugares antes. Espera Vai. aí. O caso é o seguinte, então, eu fiz o curso de farmácia, me formei em dezembro, em janeiro fiz vestibular em medicina. Foi aí que eu tirei o segundo lugar, disputando com o meu colega, de quem eu era muito amigo, ficamos amigos até ele falecer, há 10 anos atrás, e que fez clínica. Mas, como estudante de medicina, eu ganhava dinheiro como farmacêutico.
fazendo análises clínicas, indo na casa dos pacientes, em contato com meus amigos médicos, ia na casa do paciente, tirava sangue, colhia a urina, pegava uma amostra de fezes, levava para o meu laboratório e ganhei a vida assim, enquanto era estudante de medicina. Então, eu tinha minha fonte de renda que não precisava de emprego, eu estava lá. Mas eu era estudante de medicina. E como estudante de medicina, aí é que a coisa ficou boa, porque eu sabia que eu ia me formar em médico, já estava com um vestibular bem, era bem, digamos, visto pelos meus professores, porque eu não era um aluno de medicina qualquer, eu era um aluno de medicina formado em farmácia. Quer dizer, eu já sabia de algumas coisas que os médicos não sabiam, entendeu? Então, isso me dava uma certa visibilidade no curso de medicina. E fiz o curso de medicina. Durante o curso de medicina, eu fui enxergando a importância dos hormônios. Que os hormônios é que comandavam a vida da gente, que sem os hormônios a gente não existe. Quer dizer, o hormônio que provoca a atratividade sexual que as fêmeas têm, o hormônio feminino, o estradiol, é uma coisa que, quando eu quero falar de uma maravilha do mundo, eu digo, uma maravilha do mundo, o estradiol. O estradiol é uma maravilha da vida que as pessoas ignoram. O estradiol é uma moléculazinha insignificante que faz da fêmea a fêmea. Mas é o hormônio do prazer? Ah, mais do que isso. O estradiol é que garante a ereção do parceiro. Do homem? Do macho, de qualquer espécie. Mas através de quê? Não. É o odor. O odor. O odor do estradiol, quer dizer, ele é produzido por uma substância que está na atmosfera, né, produzida pela substância, é que provoca a ereção do macho. Se alguém de vocês aí já viveu um pedaço da vida, umas férias no interior do Brasil, deve ter assistido uma cena obrigatória. É que, de repente, você vê que tem uma casinha ali que está cercada de cães. O que é isso? Aqueles cães estão aí porque tem uma cadelinha dentro de casa que está ovulando. Quem faz isso é o estradiol. É o estradiol da fêmea que provoca ereção nos machos. E o cãozinho, que é macho, não sabe o que fazer daquela ereção. Ele é atraído para o local em que aquele odor mágico que está provocando ereção no macho. E a relação do odor é inversamente do homem para a mulher também? Não. O odor não é bem perceptível pelo nariz do macho, mas a substância é vasodilatadora e provoca ereção no macho. Uau, incrível. E o macho com ereção, ele procura o destino daquela ereção. E ele, por alguma forma misteriosa, atraído para o local em que aquela substância está sendo produzida. É a cadelinha daquela casa em pedaços que está ali, está cercada de cachorros. Procure ver o que há de comum neles. Estão todos com ereção. E esse hormônio feminino, com a menopausa, ele vai embora? Vai embora, acaba. Então, a reposição hormonal com o estradiol é indispensável para que a vida sexual do casal feminina continue. Do casal, consequentemente. Com certeza. O mais importante para a ereção não é a testosterona, é o estradiol. Uau! Vou contar isso à minha mulher, que está na menopausa, inclusive. Sem estradiol na mulher, o relacionamento com ela acaba. Sim, mas a testosterona também é fundamental na ereção. A testosterona tem outras funções. Entre elas, lhe dá musculatura, lhe dá força e lhe dá o poder de pegar a fêmea e submetê-la, mesmo que ela não queira. E essa tese toda, que é uma tese animal super lúcida, da qual eu concordo, isso gerou muita reação desse feminismo contrário a essa tese. Isso também foi uma outra briga histórica. Isso é outra coisa e tem outras não tem, digamos assim, uma base fisiológica. Nem científica. Aliás, esse negócio de feminismo, eu fui vaiado por um bocado de mulheres na România, foi? num congresso mundial em que me convidaram para eu falar sobre o anticoncepcional masculino, que eu tinha anunciado que ia colocar no mercado breve, etc. Me convidaram para o congresso mundial. E só tinha feminista, lotado de feministas, aquelas jornalistas todas, aquelas famosas americanas. E eu fui dizer para elas que estava trabalhando com Shang, lá na China,
estávamos trabalhando para botar o anticoncepcional masculino à disposição. E aí eu fui certo de que ia ser carregado pelas feministas. Quando cheguei lá e subi, comecei a falar, fui falando, é aquele burburinho. Eu disse, olha, aí se vocês ficarem conversando, eu não vou poder continuar. E a fileira, todas as feministas famosas estavam lá. Sabe? A hora que eu disse, bom, se tudo correr bem, dentro de 6 meses nós estamos com uma fábrica do anticoncepcional masculino. Tomei uma vaia que eu nunca pensei que ia tomar na vida. Mas por quê? As feministas famosas que estavam na primeira fila. Não querem que o senhor pensa que nós somos idiotas? Vamos acreditar que aquele sujeito safado está tomando anticoncepcional? Ah, entendi. Entendeu? Quer dizer, vai acreditar no homem, mas o senhor vai dar uma arma para os homens abusarem das mulheres. E me deram vaia mesmo, vaia. Tinha umas 2 ou 3 que ficaram acanhadas e tal, mas eu digo, bom, não falo mais em público de anticoncepcional masculino. Mas o fato é que... Cara, existe o anticoncepcional masculino? Existe. Mas é pouco divulgado. Porque eu não divulgo, não. Você está doido? O caso é o seguinte, nós fizemos uma fábrica em Pernambuco, mas o negócio vai e volta e é emperrado. O anticoncepcional masculino é uma substância chamada gossipol, extraída de uma planta, gossipium, e que foi descoberto casualmente na China. E quando eu soube do negócio da China, eu aí fui lá. Me comuniquei com meus colegas chineses e tal. Na China eu sou prestigiado, lá me acham um herói, amigo da China e tal. E quem me financia são os americanos. A Rockefeller Foundation, que tem uma faculdade de medicina lá na China. Até hoje? Até hoje, tem hoje. E qual foi o primeiro ano que o senhor foi na China? Há um ano assim... Na década de 70? Por aí. Década de 70. Ainda era Mao Tse Tung, não mais? Não, ele tinha acabado de morrer. A primeira vez que eu fui, ele já tinha... E o assunto era planejamento familiar? Planejamento familiar, E era a base... Era do homem ou do... Não, planejamento familiar para mulheres. Eram os implantes que eu estava usando, implante que durava 1 ano, implante que durava 5 anos. Estava introduzindo isso e eles me convidaram. A primeira vez que eu entrei na China, tinha carimbado no meu passaporte, e deve ter no de vocês, que tem algum passaporte mais antigo, carimbado assim, não é válido para a China. E eu não podia usar aquele passaporte. Então, eu fui com o passaporte americano, os americanos me deram um passaporte, e eu entrei por baixo. Fui de trem, não fui de avião, para passar desapercebido. Depois que cheguei lá, de trem, na estação de trem, lá é que me pegaram e me levaram para um teco-teco, e eu fui para essa fazenda, onde tinha se constatado que os animais que trabalhavam na fazenda ficavam inférteis. Quando chegavam à idade madura, de repente ficavam inférteis. Descobriram que no capim, no capim que crescia junto com o algodão, os animais comiam a verdura das plantas de algodão e ficavam inférteis, ficavam em azoospermia. Aí, essa substância... Deixa eu explorar um pouco, mas como essa análise chegou no capim? Assim, é uma visão de cientista, como o senhor detectou isso? Não, era porque o animal que ia comer o capim também comia o algodão. O anticoncepcional estava na semente do algodão. Cujo nome técnico científico é Gossipium, álbum, dependendo da espécie, da variedade. E foi esse algodão a substância? Essa substância, o Gossipol, eles usam lá na China como anticoncepcional masculino. Quer dizer, não é uma coisa oficial, mas é uma coisa corriqueira. E eu fiquei na China muito tempo, fui várias vezes à China, e eles foram muito acolhedores, digamos assim, nisso, mas nós não levamos a coisa adiante. Um mistério. A fábrica que eu fiz em Pernambuco, o camarada que fez a fábrica, de repente fechou a fábrica e arranjou um emprego assim muito bem pago no Ministério da Saúde do Brasil. Meu Deus! E não atende telefonema meu nem nada. Que absurdo. Quer dizer, o cara foi comprado para não fazer a fábrica. Não fazer a fábrica. Eu digo, bom, eu não vou fazer a fábrica.
Como o senhor vê essa questão do planejamento familiar hoje? Ainda é um problema ou já não é tão grave como foi? Não é grave, não. Hoje só não faz planejamento familiar quem não quer. Mas isso me obrigou... Mas a população do mundo já parou de crescer tão exponencialmente. Não. Continua crescendo. Porque os que já estão aqui, cada um quer ter pelo menos um ou dois filhos, né? Isso que é o problema. E morre-se menos, né? Porque o antibiótico, enfim, a medicina progrediu muito. Eu vivo aqui aos 90 anos de idade, sabe? Fala um pouco agora, doutor Silmar, da atividade física versus o hormônio. O senhor corria durante muitos anos, depois o senhor todo dia faz uma bicicleta sentada. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Continua a fazer isso. Acho que quem quer viver muito tem que se acostumar a fazer exercício físico. De preferência, um exercício que demande esforço. Quer dizer, uma pessoa da minha idade não faz mais exercício de pegar peso, mas eu faço meia hora de bicicleta fixa, não vou para a rua, não faço... Bom, no meu caso, não é um caso coletivo, mas no meu caso, se eu for dar uma caminhada na Barra, eu sou cercado porque acham que eu sou um médico público, então, que sorte de encontrar aqui. Peraí, porque a minha filha está com um problema, doutor, peraí, e querendo fazer uma consulta na rua. Não tem dia que eu tente fazer isso. Que e acontece em aeroporto, dentro do avião. Eu saí de casa, estou perdido. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? A hora é essa, porque aqui ele pode, porque aqui ele está respondendo pergunta. Ok, então eu queria agora, eu queria só, me administra o tempo, Ana, me ajuda. Eu queria ser muito rápido nas perguntas, para que o doutor Silmar possa responder perguntas. Pode ser, diz o nome e já manda bala na pergunta. Como é que eu vou fazer isso? Eu queria só falar uma coisa só. Doutor Silmar, eu conheço seus filhos todos, são meus amigos, a Charlotte, o Lapo. E só aqui, queria falar isso aqui, porque as pessoas são muito jovens que estão aqui e não sabem a importância que é nós termos um Elcimar Coutinho no Brasil. Eu, quando eu era amigo dos filhos dele, era como se eu fosse amigo dele. Eu tinha orgulho de ser amigo das pessoas da família de senhor Elcimar Coutinho, porque era um cientista muito conhecido. Quando eu fui para fora, para o Brasil, a primeira vez, o nego chegava aí, Brasil, Pelé, Zico, e do cientista Elcimar Coutinho, amigo. Não esqueça que é da minha terra, da Bahia. Obrigado. Então era isso só que eu queria pontuar para as pessoas que não sabem a importância que é estar aqui. Esse homem, eu fiz questão de vir. Plenamente. Acho que você queria Não, eu vou fazer a pergunta. Então, quem vai fazer a pergunta tem que ser short. Hoje, se eu ver essa loucura em busca do corpo perfeito, as pessoas, as mulheres crescendo e parecendo as halterofilistas e tomando um bocado de hormônios, medicamentos, muitas vezes pessoas não qualificadas para isso. Queria que o senhor falasse um pouco disso, o que é que o senhor pensa disso hoje? Isso é um problema mundial, não é só no Brasil, não. As pessoas que se acham desprovidas de atrativos físicos procuram adquiri-los através de medicamento e de exercício, etc. Tem casos que se justificam, mas é muito importante que um médico seja ouvido antes de um indivíduo começar a fazer uso de alguma coisa ou de algum tipo de procedimento que ele vá praticar, para que ouça um médico de confiança, um médico que possa orientar. Não fazer nada de medicina pessoal, porque isso dá errado. Boa. Por favor, diz o nome e a pergunta. Boa tarde, eu sou a Olívia. Eu queria saber do senhor a opinião sobre interromper ciclos. Não suspender a menstruação para nunca mais menstruar, mas sobre a interrupção e como isso pode melhorar a vida da mulher e, principalmente, os efeitos colaterais dela ficar tantos meses sem ciclos. Olha, filha, eu lancei a minha biografia recentemente aí na Faculdade de Medicina e esse foi um aspecto que eu apresentei para os meus colegas. Estava lotado, isso tem 10 dias, 15 dias que aconteceu, estava lotado de médicos, meus colegas, meus amigos, os outros professores, e eu fiz uma declaração um pouco assim,
vaidosa de que o que eu fiz de mais importante, de maior repercussão, de benefício coletivo, e que ninguém fez, e que ninguém depois de mim apareceu para dizer, eu estou aqui para apoiar o doutor Alcimar Coutinho, porque eu vivi a experiência, e ele tem toda a razão, que foi acabar com a menstruação. Uau! A menstruação é uma criação da civilização. E era uma criação tão consequente, não, é importante que eu diga isso, é uma imposição tão consequente que as pessoas dizem o que você acabou de dizer aí, que tem que menstruar. É mentira, não tem que menstruar. A menstruação é um aborto do ovo que não foi fecundado. E abortar todo mês é uma burrice que não tem tamanho, que estragou a humanidade durante séculos. Eu sou reconhecido hoje nos Estados Unidos como o camarada que conseguiu convencer os americanos que a menstruação não fazia bem. E na lista que a revista Time Magazine apresentou no mês de janeiro desse ano, desse século, falando do século passado, do século XX, apresentou os 10 maiores progressos da medicina no século XX. Vocês sabem qual era o que me chamou a atenção? O fim da menstruação. Apresentaram como o maior progresso médico do século. Quem fez isso fui eu. Porque escrevi um livro dizendo menstruação, a sangria inútil, mostrando todos os elementos que provavam isso no meu livro, e publiquei o livro nos Estados Unidos. Não tinha nenhum brasileiro lá. Aliás, eu estava competindo nesse dia do meu lançamento na Quinta Avenida, na melhor editora de livros médicos dos Estados Unidos, estava um livro da minha autoria sendo lançado, estava cheio de professor de medicina, mas não tinha nenhum do Brasil, porque estavam atrás do Pelé, que estava andando na Quinta Avenida para cima e para baixo, e estava no auge da fama. Entendeu? Eu acho que o futebol é uma grande coisa para o Brasil, mas é uma coisa que também traz grandes prejuízos à parte intelectual do brasileiro, que vê no futebol a glória. A glória de quê? Dos pés, da habilidade, da velocidade. Isso é da juventude. Então, a gente vive assim num mundo bastante prejudicado por esse sucesso físico, entendeu? Mas o fato é que não tem como, hoje, eu desenvolvi um injetável que a mulher toma a injeção e fica 3 meses sem ovular. Eu descobri isso por acaso. A pesquisa era uma progesterona nova para dar às mulheres que estavam abortando contra a vontade. Tinha um aborto e, estou perdendo meu filho, o que é que você faz? A gente dava progesterona, que é o hormônio que imobiliza o útero. Mas a progesterona tem vida curta, de minutos. Então, a progesterona que você dava, a mulher saía daqui, ia para casa, já acabou, e aí ela abortava. E aí, as indústrias todas tentaram modificar a estrutura química da progesterona para que ela não fosse destruída em minutos. E desenvolveram uma nos Estados Unidos, chamada medroxiprogesterona, e veio para a minha mão, porque o cara que descobriu a progesterona, George Corner, foi meu professor. E eu estava com ele em Nova York, na época que o produto foi oferecido para ele. Olha, essa progesterona não é destruída no organismo. Agora vocês podem interromper o útero que está abortando, para o aborto não ocorrer, ou um parto prematuro não ocorrer. E aí eu fui com o George Corner e eles me deram o material, porque eu era que ia fazer o estudo, porque o George Corner não é clínico, entendeu? Está aí, o negócio é seu. Trouxe para o Brasil e aqui eu descobri que a substância realmente tinha um efeito muito longo. Você dava uma injeção, dependendo da dose, podia durar até 6 meses o efeito. Então, você impedia o parto prematuro. E a mulher paria na época certa, etc. Essa substância, medroxiprogesterona, é registrada hoje por minha causa, porque eu fui ao Congresso norte-americano em Washington, a convite do laboratório para defender, porque eu era o único que conhecia. Era só porque eu era o único, se fosse outro... O senhor é controverso também no mundo médico, especificamente no assunto da não menstruação? Não. Hoje não? Não, ninguém tem coragem de abrir a boca para defender a menstruação. O médico que fizer isso, ele está liquidado.
Está liquidado, porque os meus alunos aprenderam e reproduziram isso. Mas vejam, eu declarei lá no dia que me estavam homenageando que a coisa mais importante que eu fiz para a humanidade, segundo a revista Time, foi acabar com a menstruação. O fim da menstruação, considerado um dos 10 maiores progressos da medicina mundial no século XX. E essa substância, essa medroxprogesterona, é utilizada hoje no mundo inteiro, é registrada em todos os países do mundo. É o único anticoncepcional nacional nos países africanos. Hoje, se uma mulher na África pedir um anticoncepcional, vai tomar uma injeção de Depo-Provera. Que é do senhor. Não, não é minha, é do laboratório. Hoje já é de vários laboratórios. Tem mais uma pergunta. Por gentileza, seu nome e a pergunta. Olá. Boa tarde, eu me chamo Isis Braz. Além de comunicóloga, eu sou enfermeira. E, diante de alguns conhecimentos que a graduação em enfermagem me trouxe, foi algumas pesquisas realizadas voltadas para a parte negativa que o anticoncepcional traz na vida de diversas mulheres. O anticoncepcional, diante de alguns relatos e de alguns estudiosos, pode trazer algumas consequências, principalmente nos vasos, né? Algumas consequências não só circulatórias, mas também no útero, como alguns cânceres. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor vê essa questão negativa para um cientista como o senhor, né? Que criou todo esse processo da mulher poder menstruar quando ela quiser, engravidar quando ela quiser, ela ter essa autonomia em querer ter toda essa liberdade, né, corpórea. Como é que o senhor vê isso, essa questão negativa? Porque, para a gente, é algo que é bom, mas também tem esse lado, né, de você ter todas essas consequências, principalmente na nossa vida diária. Obrigado. Olha, filha, o estudo da influência da medroxprogesterona, que é o produto que a gente está falando, que é esse que eu acho que é o melhor que tem, porque é registrado em todos os países do mundo, todos, dos Estados Unidos até a coisinha pequena da África ou na Ásia, o produto está no mercado e é muito barato e uma injeção dura no mínimo 30 dias. A medroxprogesterona não aumenta a incidência de câncer nenhum e ela está em uso há 50 anos. Se tem alguma coisa que contribui para câncer, nos meus consultórios, eu tenho um consultório em 5 estados diferentes. Nos meus consultórios tem um documento da Sociedade Brasileira de Ginecologia com um retrato de uma mulher gorda em cima de uma balança, escrito assim: o que mais causa câncer na mulher é a gordura. Gordura na mulher representa a responsabilidade de 50% dos cânceres de mama, que é o que a gente está cogitando aqui. Nenhum anticoncepcional administrado em dose adequada, proporcional ao peso da pessoa, aumenta a incidência de câncer. O que aumenta é a consequência, talvez até do benefício dela estando tomando um anticoncepcional, vai mais ao restaurante, come mais e fica gorda, etc. Porque se ela não ganhar peso, a incidência de câncer é menor do que a que não usa. A documentação científica está espalhada por aí tudo. E todos os meus escritos a gente tem que mencionar, não é o que alguém acha, é o que é a realidade. O maior responsável por câncer de mama no mundo é a gordura. Me perdoem as gordas, mas quer se livrar de câncer, se livre da gordura. Mais de 50% dos cânceres, a responsabilidade é da gordura. Isso se aplica para homem também. Alguém quer mais perguntas? Que eu tenho aqui uma que eu queria saber. Sobre longevidade da vida sexual, masculina e feminina. Isso depende da pessoa, depende do como isso, que é vital para a vida, como isso se materializa na humanidade. A vida sexual depende muito da saúde da pessoa, em primeiro lugar. Se o indivíduo tem alguma doença crônica, ele vai prejudicar a vida sexual dele, seja lá que doença for. Tá? Tuberculose, enfim, qualquer doença degenerativa. Mas
no que diz respeito ao relacionamento sexual, enquanto a mulher tem o hormônio dela produzindo, até os 50 anos, o hormônio dela é produzido no ovário. Quando ela chega na menopausa, ela faz reposição hormonal com estrogênio. Para quê? Para ela continuar a ser atraente. Se ela não fizer, aí o parceiro não funciona. Porque o que faz funcionar o parceiro é o hormônio dela. E se ela entra na menopausa, aí o parceiro arranja uma namorada, ou vai transar com a empregada, ou com a vizinha, ou com a afilhada, ou com a secretária. Enfim, por quê? Porque ele quer transar e com a companheira ele não consegue ter ereção. Então, o raciocínio do casal, todos dois, concluem que o amor acabou. Foi o amor que acabou, não, foi o hormônio dela que acabou. Então já fica esse E alerta. o hormônio da empregada, que tem 18 anos, não acabou. Então, ele tem ereção para ela. Quer dizer, é aquilo que eu digo que a gente deve prestar atenção às coisas da vida. Os hormônios funcionam através do odor. Então, muito banho faz mal. Muito sabão faz mal. O que a natureza criou para a gente não agarrar as mulheres no meio da rua, está na cara que a civilização sabia o que é que provoca a atração da mulher. É a nudez e o cheiro de hormônio feminino. Então, o que é que nós aprendemos civilizados? Tomar banho todo dia, com sabão, tirar todo o cheiro de corpo, e depois que estiver bem limpinho, passar um desodorante, depois um perfume. Tira esse cheiro que dá ereção aos parceiros. E aos desconhecidos também. O cara vai dançar com uma mulher e ela está suadinha, ele veio para a festa sem ir tomar banho, o problema já está aí escrito, que vai provocar ereção no dançarino, mesmo que seja o padrinho dela. Mas é assim, tem que enxergar a coisa da forma que a coisa é. Então, isso conversa fiada. Uma das coisas que eu fiz, que meus colegas não fizeram, e digo, se eu fui o único que fez isso. Eu fui o médico da Bandeirantes durante quase 20 anos. Eu ia para Bandeirantes, em São Paulo, porque eu tratei da filha do dono da Bandeirantes, que não tinha filho. Ele me pediu para eu tratar dela, ela veio, mande ela aqui para a Bahia que eu trato. Tratei e ela teve filho, o único filho, o primeiro filho do dono da Bandeirantes. E me pediu para eu ir para Bandeirantes, que ele me dava Bandeirantes para eu aparecer todo dia de manhã, respondendo pergunta. E eu fiz isso anos. Eu ia com a família toda, dia de sexta-feira eu ia para São Paulo, era hospedado junto na Bandeirantes, passava a manhã de sábado gravando os programas da próxima semana. Programa de segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Cada dia era uma entrevistadora diferente. Eu me lembro. Entendeu? E fiz isso para educar a população, para informar essas coisas que a gente informa agora. Eu tive a satisfação de ver o último número da revista Contraception, a revista internacional que eu fundei, me contando, quer dizer, a revista inteira é dedicada ao uso da medroxprogesterona na África. Uau. O injetável que eu inventei é oficial em todos os países da África. É o anticoncepcional. Toma uma injeção e fica 3 meses sem ovular e sem menstruar. Bom para a saúde? Ótimo! Primeira otimização do anticoncepcional, que você não joga fora o seu ovo. Jogar fora o ovo e depois abortar o ovo é bom para a saúde? Isso é uma burrice, mas é de um tamanho enorme, incompreensível, mas não se tinha jeito, até aparecerem os anticoncepcionais. Quando apareceram os anticoncepcionais injetáveis, eu podia suspender a ovulação por 6 meses com uma injeção só. Entendeu? Então, era barato para paciente, era barato para o governo, era barato para todo mundo, e a menina não perdia os ovos dela. Jogar um ovo fora todo mês e ainda ter uma hemorragia, isso é uma burrice. Mas não pensem que foi só ignorância dos leigos. Os médicos também foram ignorantes. Porque no tempo do meu pai, ainda se fazia sangria terapêutica. Meu pai tinha uma lanceta que era para cortar a veia do cara quando a pressão estava alta. O tratamento para pressão alta era sangria terapêutica.
A sangria terapêutica era tão usada que eu vou contar uma coisa para vocês aqui, uma coisinha pequenininha, para vocês terem no seu repertório de coisas interessantes. Quando eu estava estudando se escrevia ou não escrevia, que a menstruação era uma coisa, eu fui ler tudo sobre sangria terapêutica. Peguei o livro mais importante de sangria terapêutica, que só trata de sangria terapêutica, e fiquei besta com as coisas que eu lia. Uma delas, a mais importante de todas. Vocês já ouviram falar de George Washington, o presidente mais famoso dos Estados Unidos? Tão famoso que o nome da capital do país é Washington, em homenagem a George Washington. Ah, é? Mas não foi só isso, não. O estado mais ao norte dos Estados Unidos é o estado de Washington. Ah, mas não é só isso, não. A nota de $1, o símbolo do capitalismo americano, tem a cara de George Washington. Ah, é? Que homem importante. Por que eu estou falando dele? George Washington, quando deixou a presidência dos Estados Unidos, foi para uma fazenda que ele tinha no estado ao norte da capital. E tomou uma queda do cavalo. Ouçam isso. O George Washington, aposentado, depois de governar o país por quase 10 anos, queridíssimo pelos americanos, tomou uma queda do cavalo. Não podia andar. Mandou chamar o médico dele em Washington. O médico foi lá. E qual foi o remédio que ele deu para o mal-estar do presidente George Washington? Sangria terapêutica. Tirou logo 1 litro de sangue do homem. Mais ou menos. Não melhorou. Manda chamar outro médico, porque ele tinha 3 ou 4 médicos. Veio o segundo, sangrou pouco. Sangrou o homem de novo. O terceiro veio e sangrou. Ele não queria mais ser sangrado. Disse, não faça mais isso. Sangrou e ele morreu. Mataram ele de tanto sangrar. Isso era a medicina que queriam que eu acreditasse que valia a pena. Que menstruar todo mês é bom para a saúde. Isso é uma burrice fenomenal que a sua civilização inventou. Mas a gente tem que ter uma explicação para as coisas, né? E eu fiquei conhecido por causa disso, porque eu não aceitava simplesmente, eu não acho uma ova, tem que saber por que você não acha. Ter documentação, você está aqui para fazer o bem. Estou me pedindo aqui, para já caminhar para o encerramento, eu vi que, desculpa, você queria fazer uma pergunta. Eu vou precisar de mais, ok. Você pode fazer uma pergunta super rápida para o professor Elcimar Coutinho responder super rápido, porque a gente precisa fazer a conclusão, infelizmente, por gentileza. Logo você vai perguntar. Não, claro. Boa tarde, meu nome é Anne. Eu fiquei com a questão porque, quando o senhor falou em relação ao hormônio feminino que afeta na ereção e causa, tecnicamente, a ereção, fiquei me perguntando em relação às relações homoafetivas. Porque o senhor disse que, exemplo, em um casamento ao longo de muito tempo, quando acaba o hormônio feminino, no caso, ele não consegue mais ter ereções com a parceira. Mas e no caso das relações homoafetivas? Excelente pergunta. Obrigado, Anne. Professor. Olha, filha, as relações homoafetivas, elas são conduzidas de maneira diferente das relações naturais. E se usa um monte de ajuda. Nessas relações se usa um monte de ajuda. Testosterona é uma das ajudas que se usa muito, para que, dependendo se o casal é do sexo masculino ou feminino, as ajudas são diferentes, mas certamente que se pode sentir prazer de diversas maneiras. A maneira que a gente sente prazer mais frequentemente, independente dos hormônios, é com a masturbação. E na relação homoafetiva, a masturbação tem um papel muito importante de um masturbar o outro, entendeu? Ou de uma masturbar a outra. É uma coisa, é uma coisa que não é assim. Eu não digo que não seja natural, mas é uma coisa que é diferente do natural, entendeu? Que a gente pratica sexo com a finalidade reprodutiva. Quando a gente pratica sexo com finalidade de simplesmente de se divertir ou sentir prazer, a coisa é diferente. E você pode usar qualquer tipo de artifício para conseguir o resultado. Tá? Eu queria aqui, antes de agradecer ao professor Elcimar Coutinho, fazer um fechamento com alguns olhares.
Primeiro, quando ele conta que desde cedo ele tinha esse olhar de farmacêutico, a orientação do pai, e que antes de ser médico ele foi ser farmacêutico. Um ofício técnico que qualificou e mudou completamente a vida de Dr. Elcimar Coutinho. Um segundo olhar que eu queria trazer para todo mundo aqui é o próprio olhar de Dr. Elcimar Coutinho em relação ao mundo. Como ele, de Pojuca, filho de um médico, veio morar em Itapajipe, fez farmacêutico, depois fez medicina, foi para a França, foi para os Estados Unidos, teve uma importância grande no país mais populoso do mundo, que até hoje ele é conhecido. Tem um site que tem o maior número de visualizações sobre reprodução humana, hospedado na Suécia, é um dos professores e cientistas mais respeitados. Como o nosso país hoje não tem um olhar para essa questão da ciência? Nós somos um país do charme, como o professor falou, do futebol, da música, das artes, está tudo certo. Mas o déficit que a gente tem e a grande transformação vem também pela ciência. A gente, quando fez a curadoria e convidou o professor Elcimar Coutinho, é que a gente pudesse ter um olhar sofisticado sobre criatividade, atrelada a conhecimento, atrelada ao estímulo à ciência no pensamento que transforma. E um ponto de transformação que cada um de nós pode ser um agente de transformação do mundo, mesmo sem... Eu não creio que o professor, quando tinha 7 anos de idade, pensou, eu mudarei o mundo, eu farei isso. Não. Mas a vida foi. O olhar para a vida, o olhar do conhecimento, a vontade de transformar, as brigas compradas com a Igreja Católica, com o olhar do feminismo, não pela crença, mas pelo olhar da ciência, foram fundamentais de um homem que nunca perdeu essa crença e deu enormes contribuições. Para nós aqui no Screen, nesses 2 dias que cada um de nós vai passar aqui, ouvindo coisas diferentes, que tem um propósito muito grande, aliás, 2. Um é abrir mentes. Então, o Zoom, como entrevistador e costurando esse painel de hoje, vamos entender essas questões, essas colocações do Dr. Elcimar Coutinho como uma grande inspiração sobre o papel de cada um de nós na vida, na relação com conhecimento e transformação, que o mundo não acontece. E o segundo é que criatividade tem que gerar valor, porque valor remunera o crescimento e valor distribui. A gente não pode ser remunerado como commodity. O professor Elcimar Coutinho poderia ter sido um médico, com todo respeito, do INSS. Poderia ter sido um médico acomodado em consultórios públicos e privados, mas com 90 anos, ele tem em 5 estados, ele passa 2 dias em São Paulo, 2 dias em Salvador e uma sexta-feira em cada lugar do mundo, e às vezes o sábado descansa e faz isso. Eu perguntei, o senhor aguenta? Ele fez, é o que me faz mais feliz na vida, esse tipo de vida que eu tenho. Então, são essas colocações que eu acho que servem para que a gente processe os nossos hardware, para que rodem novos softwares numa velocidade que possa a gente sonhar com essa questão da ciência, do conhecimento e com a vontade de transformar. Eu queria, antes de passar para ele, agradecer imensamente ele se dispor. Hoje é uma sexta-feira que ele podia estar em várias cidades do Brasil, está aqui conosco. Eu aconselho a todos vocês a procurarem na Amazon, em algumas livrarias, a biografia de Dr. Elcimar Coutinho, escrita pelo próprio e lançada há poucos dias. É uma inspiração de vida, não é um livro médico, é um livro sobre um cientista baiano que mudou o mundo. Então, eu gostaria, ele vai falar, e depois que a gente fizer a sua homenagem com a salva de palmas, mas antes eu gostaria que o Dr. Elcimar fizesse as últimas considerações. Bom, vocês sabem que nasci aqui, passei minha vida inteira aqui na Bahia e não posso negar que tive obstáculos criados principalmente pela poderosa Igreja Católica, que discordava do uso da contracepção, e fui realmente questionado por muitos dos meus amigos da igreja a respeito disso. E não tenho nenhuma mágoa de ter sido combatido. Fui combatido pela esquerda, fui combatido pela extrema-direita também, quer dizer, fui combatido, muito combatido, mas o combate me agradava, era uma oportunidade para eu falar, porque se me combatia, tem que me ouvir
o que é que eu vou dizer? E eu aproveitava aquilo para educar a população, etc. Aqui na Bahia eu não saía da televisão, todo dia eu tinha alguma coisa para dizer ou para corrigir, etc. O livro está aqui, esse livro foi lançado agora, é um livro contando essa minha história, inclusive a história do CEPAR, que é um centro de atendimento aos baianos que não existe em outro estado brasileiro e que foi fruto de um presente que eu recebi de um milionário holandês que foi assassinado, aliás, depois, uns anos depois, e que me doou a fortuna dele para eu poder fazer um hospital onde eu pudesse vender a história da contracepção, promover a contracepção para homem, para mulher, e tudo isso gratuitamente. E hoje a gente tem neste único instituto no Brasil dedicado ao planejamento familiar, sem depender do governo, porque ele funciona, seja lá quem for o presidente ou o governador, que goste ou não goste de mim, o serviço está lá disponível para os baianos. Eu queria agora, doutor Elcimar generosamente trouxe 2 livros. Infelizmente, um ele já tem dono. E o outro eu não sei com que critério. Alguém faz aniversário hoje? Alguém faz aniversário essa semana? Alguém faz aniversário esse mês? Então, os que fazem, esses 3 que levantaram a mão, depois da salva de palmas, vem que a gente faz um sorteio entre vocês 3. É um presente de doutor Elcimar. E também teve uma última pergunta que, infelizmente, não tive tempo. Eu gostaria que todos de pé a gente fizesse uma homenagem, uma salva de palmas para o doutor Elcimar Coutinho. É maravilhoso. Imagina, alguém acreditaria que o milionário holandês deixou do seu testamento para um cientista médico na Bahia? É inacreditável. Então é isso que eu acho que a gente tem que levar, que tudo nesse mundo é possível, desde que a gente se dedique especialmente ao conhecimento. Muitíssimo obrigado, boa sorte para todos, e os 3 aniversariantes, por gentileza, venham conhecer o doutor Elcimar Coutinho aqui. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Doutor Elcimar, pediram para tirar aqui mesmo, aqui mesmo. Cadê os 3? Cadê os 3? Ah, você e você. Quem foi? Pode, opa, por favor. Aliás, eu gostaria que você tirasse uma foto do Dr. Elcimar com o próprio livro, aqui para a gente botar nas redes sociais.
A força capaz de mover um país vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Em meio a constantes transformações, você precisa de inteligência conectada. Conheça o seu público, estude o relacionamento dele com as marcas e invista com sabedoria para otimizar a conversão. Inovamos as nossas soluções e promovemos a integração de dados para apoiar a melhor tomada de decisão. Estamos prontos para construir ao seu lado um futuro extraordinário. Tudo certo? Deixa eu ver aqui, ó. Enquadramento, no padrão. Tô bonito, uma crosta de maquiagem, um reboco. Tá batendo certo aí? A gente pode começar? Oi, gente! Tudo bom? Eu sou Murilo Vilas Boas. E olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, porque é um dia muito importante para a TV Aratu, para a comunicação baiana, este festival que chama muito a atenção em todo o país. Mas se liga aí que o objetivo é chamar a sua atenção e falar um pouco desse grupo que cresce a cada dia, levando muita informação, diversão e entretenimento para sua casa. Nós somos a TV Aratu. Se liga aí. A Aratu é multimídia, multiplataforma, multiconteúdo, não está só na TV não, hein? Se liga aí, está em todos os cantos. A emissora que tem a cara da Bahia e fala a língua dos baianos, com sotaque, com conteúdos exclusivos, música, esporte, notícia, que mostra a Bahia do seu jeito. Em 50 anos, é muita conquista juntos. Liderança em vários programas e na transmissão do Carnaval. Se liga aí, vai aquecendo. Tá chegando o SBT Folia. Além disso, o que dizer do Galinho? É o maior evento junino da capital e já roubou o coração de todos os baianos. E para você que é apaixonado por futebol, vai poder conferir todos os clássicos da Copa do Nordeste, com exclusividade, onde? Na mais amada da Bahia, aqui na Aratu. E olha, se liga na dica, desliga o celular, pega o bloquinho, a caneta e anota tudo. Aproveita ao máximo este mega, grandioso, ultra evento que é o Scream. Ser baiano raiz é bom demais, e ser do canal dos baianos dá orgulho da zorra. Estamos na área, nos estádios, estamos nas ruas, nos palcos, estamos ao vivo, estamos no ar, estamos na Bahia e no mundo, contando histórias, vivendo a nossa cultura, transmitindo emoções, em sons, cores e ritmos, de todas as formas, o tempo todo. A Rede Bahia acredita no poder transformador da arte, porque a cultura baiana é o nosso maior espetáculo. Rede Bahia, com os baianos, pela Bahia. Vamos lá, seguindo aqui com os nossos trabalhos. Gente, o Scream é uma realização da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e da Saltur.
Secretaria Salvador Turismo, junto com a Prefeitura de Salvador. Scream é o maior festival de criatividade do Nordeste. Se você quiser acessar todo o nosso conteúdo, basta ir lá no site www.screamfestival.com.br. Podem seguir também lá no Instagram as nossas redes sociais, @ABMP e @ScreamSalvador. E também as nossas hashtags, #Scream 2019 e #ScreamFestival. Nosso festival tem um apoio institucional do Sebrae e também agradecer aos nossos patrocinadores, TV Aratu, que completa esse ano 50 anos de existência, uma emissora que é multimídia, multiplataforma, multiconteúdo. Agradecer ao Shopping Bela Vista,